Seja bem-vindo a mais um episódio do Evangelho Raciocinado. Se você não conhece o Evangelho Raciocinado, siga a nossa página no Instagram, evangelho.raciocinado, e também se inscreva em nosso canal. Temos sempre postagens sobre esse doce e consolador Evangelho de Cristo, além de algumas reflexões, sobre o Evangelho, sobre espiritualidade. O tema de hoje, um tema que me foi solicitado, por alguns seguidores da página, foi sobre a questão de anjos e demônios. O que são, anjos e demônios, de uma forma mais raciocinada junto com o Evangelho. Esse tema de hoje, para construir todo esse raciocínio, eu gostaria primeiro, e é necessário primeiro, trazer a definição de Deus. Cada um tem a sua definição de Deus, de acordo com a sua crença, de acordo com o seu coração. Eu partirei do princípio daquilo que Jesus, que eu considero o caminho, a verdade e a vida, disse a respeito de Deus, devido à sua elevação moral, à sua proximidade. E ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém chega ao Pai senão por meio de mim. E Jesus nos ensinou que Deus é amor. Isso consta no Evangelho também, consta muito claramente também em João, João capítulo 4, 8, que diz: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Jesus nos ensinou que Deus é o Criador de todas as coisas, que Deus é misericordioso. Nos ensinou na oração do Pai Nosso, que devemos perdoar o próximo para também sermos perdoados. Nos ensinou também, nessa oração dominical, a chamá-lo carinhosamente de Pai. E não é o meu Pai, porque tem muita gente que diz o meu Deus, não. Deus é de todos, E ele nos ensinou que Deus é justo, que o reino de Deus é justo e que cada um recebe de acordo com as suas obras. Isso também está no Evangelho em Mateus, capítulo 16, versículo 27. E que Deus deseja resgatar todas as suas ovelhas perdidas. Essa foi uma missão que Jesus trouxe. Ele veio para resgatar as ovelhas perdidas, e ele falou explicitamente isso muitas vezes, e também disse que era o médico dos aflitos, que não veio ao mundo para tratar daqueles que têm saúde, mas sim dos doentes de corpo e de alma. Então Jesus nos mostrou toda essa misericórdia e que o desejo do Pai é que todos caminhem a Ele. A partir daqui, eu vou desenvolver a minha linha de raciocínio e trazer alguns pontos importantes. Primeiro, para refletirmos, será que Deus criaria seres privilegiados? Esse é um ponto muito relevante. Pois se Ele criou seres privilegiados, como os anjos, que são seres iluminados, que ajudam a execução da vontade do Pai. E no Evangelho nós vemos isso claramente quando os anjos aparecem para as pessoas, as inspirações que eles nos causam. E temos até os dias de hoje os anjos trabalhando e atuando em cada ser para inspirar boas ideias, bons sentimentos. Eles estão trabalhando o tempo todo, porque Jesus disse: Deus trabalha a todo momento e eu também devo trabalhar. Então, os anjos já nasceram prontos? Essa é uma questão que devemos refletir. Eles já nasceram evoluídos, seres de luz. Eles não tiveram que passar por toda essa fase que nós estamos passando, nessa matéria, nessa luta constante com o nosso próprio ser, com as nossas próprias inferioridades. Eles não tiveram que passar por esse caminho, porque para eles ajudarem as pessoas, eles precisam conhecer. E para eles conhecerem, de fato, eles precisam passar. E aí, se nós entendermos que Deus criou os anjos prontos, evoluídos, óbvio que nós contrariaríamos a justiça divina, pois Deus seria parcial. Deus criaria seres evoluídos e outros não evoluídos. Qual balança? Será que Deus, justo,
E isso Jesus deixou claro a respeito da sua justiça, da sua bondade, porque para ser bom também você deve ser justo. Será que ele realmente seria parcial, né, criando seres privilegiados? Então, considerando a justiça divina, que faz parte do seu atributo essencial, né, nós todos partimos de um mesmo início. Óbvio que alguns em momentos distintos, alguns vieram antes, outros depois, mas do mesmo ponto de partida. E a partir dali, alguns caminharam de forma no caminho do bem, acertando mais do que errando, como outros vacilaram, outros escolheram o caminho do erro, outros partiram para a ignorância, para a maldade e atrasaram o seu percurso evolutivo, como nós vemos aqui também no planeta Terra. Muitas pessoas nascem, né, umas escolhem caminhos bons, né, realizam boas obras que eu digo no pensamento do próximo, né, na humildade, em fazer o bem, na cidadania, no desenvolvimento da sociedade, enquanto outros nascem, né, e por N motivos escolhem caminhos difíceis, né, que terão que resgatar depois. Então, da mesma forma, foram criados os seres, todos saindo da mesma direção, do mesmo ponto de partida. E considerando a tese da pluralidade da existência, né, que, ao meu ver, foi consolidada por Jesus, nós temos aqui um episódio que fala sobre a reencarnação da Bíblia. Se você não assistiu, vale muito a pena assistir. Em especial quando ele diz que João Batista é Elias desencarnado, né? Em Mateus ele diz no capítulo 11, versículos 12 a 15, João é Elias que estava para vir. Ora, né? Aqui ele deixa muito claro que João Batista era Elias que estava para vir. Elias já tinha existido antes de João Batista. E ele coloca aquela frase marcante que ele repetiu em algumas vezes: se você tem ouvidos para ouvir, então ouçam. E ele diz claramente também a Nicodemos da necessidade de nascermos de novo, porque somente nascendo e renascendo nós teríamos as diversas experiências para podermos progredir, para podermos avançar. Em uma só vida nós não conseguimos se tornar seres de luz, seres bons, evoluídos moralmente. Nós ainda estamos num planeta em que o mal predomina. Então precisamos disso, porque em uma só vida você não consegue se transformar por completo. E aos poucos, como a natureza não dá saltos, nós evoluímos. Por isso temos que ter essa paciência conosco. Aos poucos caminhamos, avançamos. Nessa vida não vamos chegar à perfeição, mas seremos perfeitos um dia, com a esperança daquilo que Jesus nos disse: sedes perfeitos. Então, se Deus criou todos iguais dentro da sua justiça, ele também não criou o demônio no seu sentido atual da palavra. Aqui eu faço um parênteses porque a origem da palavra demônio deriva da palavra grega daimon, que possui o significado de almas e espírito. A palavra daimones, que seria ali o plural, possui o significado, né, de almas e espíritos que podem ser bons ou ruins. Ao longo do tempo que essa palavra foi atribuída apenas para almas ou espíritos ruins. Antigamente, na Grécia, esse sentido, né, daimon, ou demônio, era apenas para, né, atribuir o significado de espírito, de alma. E se Deus é toda bondade e todo amor, né, ele teria criado esses seres do mal? Seguindo também, então, do pressuposto que Deus é amor e que das suas mãos brotam apenas a bondade, apenas o bem, né, seria muito estranho pensarmos que ele criaria seres com esse propósito. Então, tendo o princípio de que ele não criaria seres privilegiados, devido à sua justiça divina, também não teríamos seres desprivilegiados. Isso nos dá a entender de que os seres de mal, hoje conhecidos como demônios, seriam o contrário dos anjos, que se comprazem com a maldade, em fazer o mal, né? Eles são o que? Seres, né? Espíritos que estão na esfera espiritual. E aí nós temos as categorias de evolução. Temos os anjos, que são espíritos já evoluídos, que ajudam a humanidade a progredir, que realmente executam a vontade do Pai, como nós temos esses espíritos não esclarecidos, né? Nós não temos aqui alguém específico, como fala o diabo, né, Lúcifer, X ou Y. Nós temos espíritos diversos, no bem
e no mal. Como na terra nós temos homens diversos no bem e no mal. Na verdade, há ali um espelho, né? Um reflexo. Aqui na terra é muito parecido com o plano espiritual em todos esses sentidos. Então, esses seres existem? Existem. Né? E no Evangelho há diversas evidências disso, em que Jesus expulsa esses seres, né? Mostrando que ele não é um ser específico. Por exemplo, no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, versículo 8, né, Jesus diz: espírito mau, né, saia desse homem. Ele está expulsando um espírito, né, um rapaz. E aí Jesus pergunta: como é que você se chama? Mostrando que é um espírito, né, um ser individualizado. E ele respondeu: o meu nome é multidão. Um espírito respondeu: o meu nome é multidão. Porque somos muitos, ou seja, somos muitos espíritos, né, do lado de cá, na esfera espiritual, que praticam o mal. Então, aqui é o sentido muito claro. Temos outra passagem também em Mateus, no capítulo 17, versículo 14 a 23, que Jesus comenta sobre esses espíritos. Ele diz assim: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Veja, ó geração, ou seja, uma gama, um conjunto de seres. E ainda quando questionado pelos discípulos do porquê eles não conseguiram, né, expulsar aquele demônio, Jesus diz que esta espécie ela só sai pela oração e pelo jejum, né, ou seja, a autoridade moral, né, a oração que nos conecta com o Criador, que faz com que nós, né, fortalecemos, potencializemos a nossa luz, e a partir da luz, junto com o jejum, né, ele recomenda como uma força para poder ter autoridade, para pedir para aquele espírito se afastar. Então, assim como na Terra existem pessoas ruins, né, no plano espiritual também nós temos os espíritos maus, né, que perturbam as pessoas, que gostam do caos. Por isso a recomendação de Jesus, que nos é tão difícil ainda de cumprir, de vigiai e orai, para não sermos tentados. Porque a partir do momento, e na nossa correria do dia a dia, na nossa falta de policiamento, quando a gente baixa a nossa sintonia, e lembremos, a sintonia da nossa vibração, do nosso pensamento, ela oscila. Temos momentos que estamos bons, de repente a nossa vibração cai, acontece alguma coisa no nosso dia, né, no trânsito, um problema, né, comum que nos tira do sério, baixamos a vibração, esquecemos de vigiar e orar, abrimos a sintonia, abrimos o portão para espíritos dessa mesma sintonia, porque a semelhante atrai semelhante, e atraímos esse semelhante, espíritos dessa mesma sintonia, que vão nos influenciar. Lembre, eles não decidem por nós, mas eles vão nos influenciar. Por isso Jesus nos diz: vigiai e orai para não ser tentados. E estes seres, né, eles serão eternos nessas condições, né? Ou seja, aquele que se compraz no mal, eternamente ele ficará fazendo o mal. Então, aqui eu gostaria de trazer a reflexão de que a vida é movimento. Nós temos o nosso dia a dia, nem todo dia está sol. Nós temos o dia que está nublado, temos os dias de chuva. A vida é movimento. Por que querermos colocar tudo dentro de uma caixa, tudo de uma forma estática, né? A vida é movimento. E Deus é misericordioso. E mostrou com Jesus que Ele deseja que todos os seus filhos caminhem a Ele. Jesus nos disse que Ele veio curar os doentes, como eu disse no início, né? E Ele não veio para aqueles que tinham saúde. Será, né, que Jesus veio apenas para curar os seres da terra? Ou curar apenas aqueles seres da época em que ele veio? Jesus não disse a Pilatos: o meu reino não é deste mundo. Ou seja, o reino de Jesus é em outra dimensão, na verdadeira pátria. Então, no reino da verdadeira pátria de Jesus, será que ele abandonaria, né, esses seres que ainda se comprazem com o mal, já que ele veio à Terra resgatar os doentes? Será que ele também não faz a mesma coisa no plano espiritual, resgatando os doentes, resgatando esses irmãos que se comprazem com o mal, chamando-lhe, convidando-os ao despertar, ao convite para realmente acordar para fazer o bem, para eles verificarem que fazendo o mal só causa prejuízo a eles mesmos? Então lembremos que essa é a esperança.
Porque Jesus, ele não foi o médico dos doentes. Jesus ainda é o médico dos doentes de corpo e alma, na terra e no céu. Essa é a nossa reflexão de hoje. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva em nosso canal. Gratidão enorme por ter você aqui. Obrigado.